Acredito que você que esteja assistindo a esse vídeo esteja acompanhando a treta a respeito de Shumatsu Universal, mas eu vou dar o contexto e nesse vídeo eu vou ser o mais breve possível. A edição vai ser bem básica, eu vou mostrar tudo o que aconteceu e está acontecendo, então assista apenas caso tenha interesse nisso, mas caso prefira um vídeo mais informativo e com uma edição melhor, recomendo que assista meus outros vídeos. Isso é apenas para mostrar toda a verdade da treta. Além disso, eu não vou dar a minha opinião em relação a uma parte desse vídeo e vocês vão entender porquê, mas enfim, vamos ao início. O canal Libelo Radioativa fez um vídeo tentando refutar Shumatsu Universal, então eu fiz um vídeo refutando o vídeo dele, e logo após isso, ele fez uma live tentando refutar o meu vídeo. Eu assisti a live inteira, achei os argumentos fracos e anunciei na comunidade que iria fazer um vídeo resposta para a live, mas ao ver isso, ele decidiu privar a live para me impedir de refutar, o que me parece demonstrar um certo receio em perceber que os argumentos realmente eram fracos, mas enfim. Na live e na comunidade do Libélula, ele disse que não queria que acontecesse um debate através de vídeos, privou as duas lives e logo em seguida apagou os posts que me citavam. E eu decidi ir ao servidor do Discord dele e aceitar esse debate em live que ele tinha proposto, sendo que ele disse que iria debater em live comigo tanto na comunidade quanto na própria live dele, e chegou até a dizer que eu não tinha coragem para isso, mas convenientemente ele recusou o debate e passou a bola para outro. É complicado ficar dizendo que eu não tenho coragem de ir debater em live com ele, mas quando eu vou atrás do debate, ele não quer mais. Mas enfim, apesar disso, o mais absurdo é que o Libélula ameaçou ele dar strike no meu canal caso eu fizesse mais vídeos refutando ele, literalmente tentando impedir de expressar minha opinião sobre as coisas que ele fala. Depois disso, ele me marcou no server público e disse que se eu citasse o nome dele novamente, como eu estou fazendo nesse vídeo, ele iria me processar, e que eu usar esses prints, que estão todos em um servidor público, com a própria galera do server dele disse, ia ter mais munição para me processar. Mas enfim, várias ameaças completamente inconstitucionais e que ferem a liberdade de expressão. Não estou cometendo nenhuma injúria, difamação ou calúnia, apenas apresentando informações públicas. Nem ao menos opinando eu estou para evitar complicações, apenas mostrando os acontecimentos que falam por si só, e vocês podem interpretar como quiserem. Mas enfim, eu já me aconselhei com meu advogado sobre tudo isso, e ele disse que eu tenho o direito de fazer o que estou fazendo e não estou ferindo nenhuma diretriz do Discord ou constitucional. Então cá estou. Não vou citar novamente, a menos que ocorra algo muito absurdo após isso, mas por enquanto, alguém precisa estar aqui para mostrar a verdade. De qualquer jeito, o Sheik, que é o acompanhante do Libélula em todas as lives de refutações, aceitou esse debate. Então eu quis marcar um debate de 2 contra 2, mas eu eventualmente comecei a debater com ele por texto em seu server. Eu pretendia mostrar o debate inteiro por texto, mas já que vai ter um longo debate por call para ser mostrado, só vou mostrar uma parte. Não sei se alguém vai fazer um vídeo resposta mostrando tudo, o que seria melhor ainda, mas vamos lá. Para iniciar, o Sheik disse que eu deveria parar de fazer vídeos e ir estudar ou debater para ficar mais inteligente, mas quando chega na prática, a galera de lá não entende o básico de matemática para ler um cálculo básico de energia dos Zeus dividida pela quantidade de ataques, o que é bem irônico. Depois disso, começamos a debater sobre o método de destruição. Recomendo irem pausando o vídeo para ler cada print, mas basicamente, o valor da energia mínima universal não usa nenhum método de destruição. Ele simplesmente não consegue compreender isso, então fica perguntando diversas vezes por que teria esse valor, mesmo com explicando que é literalmente o valor que não usa nenhum método de destruição. Ou seja, é inferior ao método de fragmentação ou qualquer outro método. E demora muito, mas muito tempo para entender isso. Mas enfim, após eu explicar que fragmentação seria destruir toda a matéria, no sentido de deixar toda a matéria em pedaços, começam apenas a debochar incessantemente por muito tempo. Depois disso, eu marquei um debate em call para terça-feira, e durante o período de tempo até lá, ficaram literalmente todos os dias eu o tempo inteiro me marcando, me xingando, debochando, pedindo pra mim apagar o canal e etc. Eu achei engraçado que eles dizem que trabalham pra dizer que eu não, enquanto ficaram literalmente o dia inteiro e todos os dias falando sobre mim no próprio server, me marcando só pra me xingar ou mesmo comentando no meu canal. Queria muito saber que trabalho é esse que aceita o cara ficar apenas no celular o tempo todo. Mas enfim, por que alguém que não mostrou ter conhecimento nenhum em matemática e power scaling estaria falando que eu preciso parar de fazer vídeo para estudar é algo que eu realmente nunca vou entender. Isso sem falar deles dizendo que não existe nenhum bom debatedor além deles, e depois ainda dizem que eu sou arrogante. Eu, pelo menos, admito que não estou nem perto de ser um dos melhores debatedores, mas eu tenho um conhecimento suficiente no que eu preciso. Já esses caras simplesmente estavam precisando de uma aula de matemática e sistema de tiers, sobre o básico do básico.
E eu não julgo que não entenda desses assuntos. Ninguém é obrigado a saber de tudo. A questão é que mesmo depois desse debate por texto, inclusive até hoje, só sabem rotular eu de burro. De qualquer jeito, agora sim vamos falar sobre o debate em cal que rolou na terça-feira. Nesse debate, tivemos eu e o tio Frieza contra Sheik e Nero. A maior parte do debate é extremamente repetitivo e não chega em nenhum ponto. Então eu vou mostrar principalmente as minhas partes mais relevantes por aqui, porque teve uma parte do debate que eu não tive tanta participação. Se alguém for postar o debate inteiro, pode postar à vontade. Mas vamos iniciar pela minha explicação do cálculo do feito dos Zeus destruir Valhalla. Vamos lá. Então, o Zeus iria destruir Valhalla, como é declarado, e o valor da energia que eu uso para calcular é a energia necessária para destruir apenas um pulsar binário, apenas um, considerando a lei do inverso do quadrado com o raio do universo, certo? Então, eu não estou considerando a matéria de todo o universo, não estou considerando fragmentação, qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de método de destruição. É só a energia para superar o GBE do pulsar binário, né? Que é a energia mínima para destruir o universo. Então, se considerasse qualquer método de destruição como fragmentação, que iria destruir em pedaços, e considerasse toda a matéria em Valhalla, o resultado seria muito maior. Por quê? Porque é 8 joules por centímetro cúbico em fragmentação. Então, é isso. O cálculo da multigaláxia em baseline alta, já sabe do resultado. E é isso. Qual que é as discordâncias? Eu tenho 2 questionamentos. Vou fazer o primeiro questionamento, que é mais de boa, pra gente entrar em conformes, é que eu quero entender qual que é o ponto. Por que o Valhalla tem o tamanho de universo? Porque é citado pelo Buda, que é um universo, ele fala nesse universo. Por que não pode estar se referindo aos 3 planos? Porque ele está falando nesse universo. Inclusive, cada vez que eles citam um universo, eles chamam de esse mundo. Por exemplo, o mundo humano foi chamado de mundo humano. Por que ele estaria chamando esse lugar onde eles estão, que provavelmente é separado pelo espaço, pelo menos de Midgard? Seria separado pelo espaço. Porque tem momentos do mangá, em que eles se... Eles estão se referindo aos 3 planos. Por exemplo, quando os deuses primordiais. Eu posso dar o braço a torcer pra essa Amigo, peraí que os adultos estão falando. Fica quietinho. Não, mas eu tô dando o braço a torcer porque você tá falando. Eu tô dando o braço a torcer porque você tá falando. Mas eu tô falando com o Karma e o Karma não deu o braço a torcer. A gente tá tentando falar de uma escala aqui, amigo. Vamos lá. Ó. Olha só. No momento dos deuses primordiais, eles citam o Tio pra criação do universo, certo, Karma? E ali naquele momento, a não ser que, tipo, é o que a gente vai chegar aqui nesse ponto de discussão, que é, tipo, interpretações, tá ligado? Mas me parece muito mais interpretativo que eles fizeram os 3 planos. Tanto que depois é descrito que se eles estivessem vivos, eles iriam destruir Valhalla, certo? Então, tipo, existem momentos em que o Tio é citado como o universo no sentido de, tipo, os 3 planos, sabe? A totalidade geral, sim, entendeu? Mas assim como o mundo. O Kanji Sekai também foi citado como os 3 planos lá onde mostra as 3 camadas. Então tu tá de acordo comigo que a interpretação é rei. Sim. Depende do contexto. Sim. Tá, perfeito. Então, só pra constar, eu estou de acordo que o Valhalla é universal, tá? Tipo, até pela representação artística ali, eu até queria entender porque ela disse que, tipo, o Valhalla, tipo, tá, o Buda descreve o universo, pode interpretar como o Valhalla, né? Como, tipo, a parte do Valhalla, mas, tipo, o tamanho em si, tu meio que pega por causa de medida, imagina. Sim. É basicamente um universo. A gente chama de universo, a única base que teria, né? Universo humano. O Valhalla já mostrou ter o céu estrelado, tem várias evidências pra isso, né? Sim, é que o céu estrelado é um negócio que, tipo, não é porque tem um céu estrelado. Eu entendo que é só um argumento de apoio, né? Pode ser multi-sistema solar. Sim. Eu entendo que é um argumento de apoio, não é um... É porque, tipo, o Tio não universo. necessariamente ele implica em universo, entendeu? Ele pode implicar só em, tipo, espaço, certo? Sim. Tipo, não é só um universo. Sim, só que tem a questão também das 3 camadas terem sido demonstradas equivalentes. Sim, tem a representação artística ali, né? Sim, não, tá de acordo, sim. Eu acho que é factível, perfeito. Bom, aqui, impressionantemente, chegamos em uma concordância. Então Valhalla também... Bom, eu também acho que é meio Então, universo, tá. Agora eu queria entender, tipo, na parte do destruir Valhalla, né? Assim. Não, assim não, cara. Dá pra facilmente interpretar que o universo se refere aos 3 planos. Tipo, porque os momentos, tipo, por exemplo, quando os Zeus, tipo, vão citar o Valhalla, nessa própria citação dos Zeus, eles falam tem Kai, entendeu? Eles não falam o Tio. Eles citam o plano, entendeu? Ou quando, tipo, o Rajun destruiu o Helheim, eles citam sempre o Helheim, entendeu? Eu tô de acordo, eu acho que os 3 têm o mesmo tamanho do universo, mas, tipo, existe interpretação, entendeu? Só isso que eu queria constar, né? Tá de boa. Sim, mas aí depende do uso, né? Que eu falei, Sekai pode ter sido, já foi usado pra os 3 planos, já foi usado pra um plano. Não, perfeito. Tá, e aí eu queria entender, tipo, exatamente essa parte de destruição, porque eu usei de destruir o Valhalla, né? Agora eu vou fazer a famigerada analogia, né? Mas, por exemplo, a tua escala, ela não se baseia exatamente em pulverizar tudo, ele sei lá, apagar o Valhalla, tá ligado? Tipo, não, é bem inferior, isso não usa nenhum método de... É que tem um valor mínimo pra ser universal, né? Não considera nenhum método de destruição. Mas por que, tipo... Aí, pelo que eu entendi, me responde, né? Tu sabe mais do cálculo aí do que eu, né? O teu cálculo se baseia no sentido de destruir, de, tipo, sei lá, eu vou ter que usar a palavra que eu concordo com o Libelo, querendo ou não, tipo, uma rampage. Ele vai destruindo as coisas, tá ligado? Como se fosse, tipo, um Godzilla, sabe? Destruindo cidades, entendeu? Basicamente, o cálculo considera que sim, que ele, durante 6 minutos, ele saía destruindo as coisas. Pode mandar o cálculo, então? Porque é um cálculo diferente do que tinha mandado antes.
Não, é o mesmo cálculo que eu tinha mostrado quando vocês pediram pra dividir o número pela quantidade de O cálculo socos. que envolva tempo envolve Rampage, tipo assim, porque não É que no considerando caso- shot. Não, é que. Não, perfeito. Só pra deixar claro. O ponto não é, tipo, Rampage. Tipo, vai sair uma Rampage que não, mas o que eu quero dizer é, tipo, o quanto ele destrói o método de destruição, entendeu? Não, tudo bem. Sim, É tipo- basicamente o cálculo, o valor usado para o cálculo, para ser universal, é que nem eu falei, é o valor mínimo para ser universal. Tanto que o tiro universal pode ser dado por criar, destruir ou afetar significativamente. No caso, esse valor seria inferior a destruir toda a matéria do universo. Eles consideram esse valor porque não tem como saber quão grande é o universo. Tá, manda o cálculo aí no chat que eu. O pessoal mandando Tá. no canal aí, já Não tá sei falido já, mas tudo bem. Parece falso. Não, mas só pra complementar, acho que pra ficar claro aqui, tipo assim, quando falam que a própria mundo de Ultimato seria dividido em 3 planos, o mundo está no contexto do universo. Em qualquer contexto possível, e como o universo que mostra tanto galáxias e tal, teria, assim, como a divisão do universo consiste em 3 planos, aquelas galáxias, teria que ver, por exemplo, na luta dos Zeus contra o Cronos, ela tem que pertencer a algum dos planos, porque a própria divisão do universo se consiste em só 3 coisas, só aquilo ali. Mas os Zeus e o Cronos não tem Midgar. Sim, então, é isso que eu tô querendo dizer. É só pra quem não tá habituado, que acho que só Midgard e a Terra por causa de um erro de tradução do... Não. Mas acho que todo mundo tá ligado. Ok, então, eu acho que concordamos com isso e tal, mas a parte do cálculo, como é que vai ficar isso aí? Pô, desculpa, eu acho que agora eu realmente tô sendo pedante pra caralho. Eu realmente não entendi. Tipo, tá, eu compreendi o cálculo, tipo, eu entendi, tá ligado? Mas, tipo, o cálculo, ele leva em consideração ele fazendo destruições, tipo. Pô, eu não sei como é que eu consigo nem botar isso em palavras. Tipo, vou ter que usar o exemplo do Lebel de novo. Tipo, destruir uma casa, tipo, eu vou destruindo, socando a casa. Tipo, não necessariamente eu pulverizei ela, apaguei ela, tá ligado? Sim. Posso fazer uma pergunta honesta? Eu queria saber, tipo, por que você não poderia interpretar que os Zeus, ao invés de destruir efetivamente todo o Valhalla, ele não pode só sair, tipo, dando soco em casas e destruindo vários pedaços do Valhalla, mas não esse é o ponto o que eu nível queria todo do falar. Valhalla. Entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que você que é de One Piece, eu imagino que você vai entender. O Aokiji, ele congela o oceano no arco do Fox, perfeito? Sim. Ele não, eu imagino que você interprete que ele não congelou literalmente o mundo de One Piece inteiro, certo? Mas no caso é. E ainda é dito que ele congelou o oceano, entende? Mas ali, factualmente, não foi o oceano inteiro do verso de One Piece. Não, Compreende? no caso, Então, só tipo, que ele por que o Zeus teria que destruir factualmente o Valhalla inteiro e não, tipo, pedaços Não. dele saindo por aí dando Só soco? que no caso em One Piece existem vários oceanos, ele congelou o oceano onde eles estavam. Só por. Tipo, Não ele foi congelou a dito grande line inteira, então. Não foi dito que ele ia congelar todos os oceanos. Não foi dito que o Zeus ia congelar. Ia destruir todo o Valhalla Foi também. dito Só que ele ia ia destruir Valhalla. Foi dito que ele ia destruir Não Valhalla. todo. Esse é o meu ponto. Não é dito que ele ia destruir todo o Valhalla. É dito que ele ia destruir os céus, o Valhalla. Entende? É a mesma Mas coisa do é o Alkid. Não Valhalla. que ele ia congelar todo o oceano, mas que ele congelou o oceano. Mas pra ser justo, eu não lembro nenhuma vez Shumatsu, por exemplo, sei lá, se referindo, por exemplo, sei lá, a algum dos 3 planos, como só sendo uma área específica. Acontece muito isso aí em Bleach. Sei lá, Faka Soul Society, às vezes, sei lá, só o Seren tem, mas eu nunca vi, não lembro, honestamente, de alguma vez os 3 planos serem só referenciados como um local específico. Tipo, sei lá, eu tô falando de Não, Midas. eu tô de acordo, só pra constar. Eu não acho que, tipo, estão todos no mesmo lugar. Eu concordo que eles são universais, eu concordo que eles estão eu em entendi, planos mas é que existenciais diferentes. Cara. Não, sim. O que eu tô querendo dizer, tipo assim, eu já entendi o seu argumento. Já vi muitas vezes o pessoal falando isso em relação a uma distribuição de Bleach, por exemplo. Se é o todo ou se é só uma parte. A questão é que o Shumatsu, pelo menos, não é uma obra que eu me lembro de ele se referir aos 3 planos de uma forma parcial, e sim em sua totalidade. Porque eles falam poucas vezes dos planos, assim, Midgard, Valhalla e Helheim. Tipo assim, Mas eles estão dando exemplo dos Zeus agora. Não, mas o exemplo dos Zeus. Não, assim. Tipo, por que esse exemplo dos Zeus não poderia ser o caso? Só para abrir um adendo, que esse argumento seria uma petição de princípio. Se partirmos do pressuposto que não sabemos ao que é referido como Valhalla, é um exemplo neutro. Então não muda o fato que em todos os exemplos de Shumatsu, cada camada é citada para referir a totalidade e não apenas uma parte. Para usar o exemplo dos Zeus como uso contrário, precisaria assumir que está se referindo a uma parte. Então é um raciocínio circular, já que assume como verdade que está sendo usado para se referir apenas a uma parte. Mas como não existe nada em relação a isso, não é um exemplo válido para usar como contradição. Você tá pressupondo que todos os exemplos vão ser esse caso que você tá falando, de se referir à totalidade. Tipo, por que eles não podem se referir a um pedaço do local? Vamos lá, quantas vezes os fãs foram citados? Eles foram citados várias vezes. Eu não lembro uma única vez. Qualquer um pode me corrigir aqui. Por exemplo, estão falando de Valhalla, mas estão falando só do planeta Terra de Valhalla. Quer dizer, do planeta não, só um planeta lá que existe em Valhalla. Falando só de um local específico, mas chamando aquele lugar de Valhalla. Delimitando ali. Tipo, por quê? Por que não pode ser? Não, Não, e nem esse é o ponto. Não, mas aí é uma. Não, desculpa, mas aí é uma falsa analogia. Tu tá tentando. É uma localidade diferente, entendeu? O ponto do Nero é o seguinte, tipo, ele falar que ele vai destruir o Tenkai não significa que ele vai destruir o reino Tenkai, entendeu? Tipo, sim, obviamente se eu tivesse. Tipo, se eu estivesse referindo, sei lá, tipo, o Valhalla Arena, eles iam falar Valhalla Arena, eles não iam falar Tenkai, isso é óbvio, tá ligado? Tipo, não é esse o ponto aqui, entendeu? Sim. É que o Nero ele falou o que eu queria falar, mas eu acho que eu não fui claro. Tipo assim, é que a gente tem que entender como é que o termo é usado. Você lembra de uma vez ele já se referindo aos Sim. céus ou Valhalla como um local delimitado? Tipo assim, seja lá só aquela área, ou só um planeta, seja... Não, mas não, mas não é esse o ponto. Ninguém tá falando que ele vai destruir 3 metros quadrados do céu, tá ligado?
Entendeu? O ponto não é esse. O ponto é que ele não vai destruir. Eu não tô tentando delimitar exatamente o local que ele vai destruir. Só tô, tipo, perguntando de maneira honesta, genuína, porque que é uma dúvida real, ok? Não é um questionamento capcioso aqui. Eu só gostaria de saber, na interpretação de você, porque que é mais factível, mais plausível que ele destrua literalmente o plano inteiro. E não um pedaço, é substancial dele, entende? Porque isso é plausível, igual o exemplo do que eu dei. Você fala que ele vai destruir uma parte de uma coisa, isso é mencionado. A gente pode, um ótimo exemplo disso é o Rajun. Não falou que ele destruiu o Helheim, poderia ter falado. Falou que ele destruiu uma parte do Helheim. Ele destruiu uma parte do Helheim. É dito isso. Então, mas a questão é, além de a obra, se ela quisesse especificar, ela poderia ter sido mais incisiva nisso, então a interpretação que parece mais viável é que seria o plano inteiro. Até porque como a obra quer delimitar Por que eu acho que é viável? Porque, tipo, eu posso interpretar que o Rajun, ele fez de novo, uma rampage que ele destruiu parte do Helheim no sentido de, tipo, ele criou várias calamidades locais, ele destruiu montanhas, destruiu casas, tudo destruiu bem, mas o ponto não é argumentar que o feito do Rajun ele é universal. E sim, que ali eles especificaram o que foi destruído ali. A metade, não foi inteiro. Já sabe que não foi inteiro, foi metade. Não, sim, mas é que o ponto é exatamente esse ponto. É que eu confesso que eu não fui claro ali. Esse é o ponto da interpretação da palavra destruição, entendeu? Eu não queria ir na escala do Rajun, mas eu vou ter que usar de exemplo agora, tu já usou, enfim, já usou, vou pegar exemplo. Tipo, o Rajun factualmente não destrói metade do Helheim, como se fosse uma maçã sendo cortada ao meio. Ele não destrói, isso nunca é citado, como isso implicaria uma série de coisas no cânone do mangá. Tipo, o Helheim é às vezes maior que o Valhalla e Midgard antigamente, tipo, baseado no fodendo quê? E tipo, o Rajun ele destruiu exatamente a vizinha pro Valhalla e o Helheim tem o mesmo tamanho. Isso não faz muito sentido, sabe? É o que eu tô falando, a interpretação. Eu falei isso ali há um tempinho atrás. Toda essa, tipo, esse debate ela é baseado em interpretação, certo? Sim, mas não é pra interpretar com o Rajun, ele disse que metade literal. Eu não quero o contexto do Rajun agora, porque no final vai ter que debater a parada do Rajun e no final você atropela os... Eu dou exemplo, eu também... Mas tipo, pode pegar o exemplo ali do Nero do Bokuhito. O exemplo do Rajun é que foi especificado ali que não foi inteiro. Se a obra tivesse intenção, o autor quisesse, ele falar, o Shiva ia falar, Deus, toma cuidado que você não destruir uma parte do céu. Então, a interpretação mais coesa, até porque os reinos, quando eles querem ser ninguém tá falando que ele não vai destruir metade do céu, entendeu? Ele pode destruir o céu inteiro. A questão não é o céu. A gente não tá falando de espaço, entendeu? A gente tá falando, beleza, tem Kai inteiro, ninguém tá negando isso. A questão não é o espaço, a questão é a ação, entendeu? É o método, entendeu? Sim. Que ele vai afetar esse espaço, entendeu? Essa é a questão. Não, sim. O destruir, vocês estão saindo de uma implicação que é o que eu queria deixar no começo, mas eu não fui claro, é isso que eu quero dizer. Tipo, não é um destruir de, tipo, uma maçã, o Zeus ele destrói a maçã inteira, entendeu? Ou o Rajun, ele corta metade da maçã. É o tipo exemplo que o Nero deu, entendeu? Tipo, não, é que eu não sei muito é que o Zeus ele vai superar o GBE da camada universal. Assim, pelo menos que o cálculo do carro pressupõe. Mas baseado no quê? Na verdade, o cálculo chega a ser menor do que isso. Na verdade, o cálculo considera. Na verdade, o cálculo chega a ser menor do que isso. Ele considera que vai destruir apenas um pulsar binário em todo o universo. É basicamente um valor que seria válido para afetar significativamente o universo, mas não destruir toda a matéria do universo. Tipo assim, basicamente, para conseguir esse valor, se tu pegar um personagem que realiza um feito e alcança esse valor, ele não vai ter destruído toda a matéria do universo, ele não vai nem ter afetado toda... Não, ele pode ter afetado toda a matéria do universo, mas ele vai estar destruindo só um pulsar binário. Tipo, isso é muito pouco considerando toda a matéria que existe no universo. Eu não sei se mas ele vai estar destruindo uma parte, tipo, pelo que eu entendi. Sim, tipo, basicamente a energia, considerando a lei do quadrado do universo, mas tipo, ele não tá destruindo toda a matéria. Ah, não, eu entendi teu ponto. Pô, juro por Deus que eu não tô tentando ser pedante dessa vez. Tipo, eu realmente quero entender. De novo, a gente já entendeu, tipo, isso. Só que, basicamente ele vai estar afetando significativamente o universo. Ele não vai estar destruindo toda a matéria. Mas tu falou que ele vai estar destruindo uma parte, entendeu? Ele vai estar, sim, uma parte. Pô, esse não é o mesmo caso que a gente tá falando de, tipo, caso o Zeus ele realmente saísse destruindo tudo que nem... No caso, tu acha que o Zeus não iria destruir uma parte. Porque é a lógica. Essa é a questão. Defina destruir, entendeu? Tipo, o destruir de interpretação que eu estou falando aqui é tipo, ele vai destruindo, sei lá, o Valhalla Arena, ele destrói a localidade Valhalla Arena, aí ele destrói uma montanha, ele cria uma cratera, entendeu? Ele, sei lá, ele limpa uma parte do terreno, ele, sei lá, ele treina os céus, entendeu? É essa questão de destruição que eu estou falando, entendeu? Tipo, se ele causar essa destruição, por exemplo, ele destrói a arena, aí ele vai pra outra ilha lá, só um exemplo, destrói. Aí ele vai destruindo todos os pedaços até ele forma afetar todo o Valhalla. Isso já vai estar contando no cálculo. Ele tá afetando de forma significativa, mesmo que sobrem alguns pedaços que não sejam afetados, ele vai estar afetando de maneira significativa o Valhalla inteiro. Ele vai estar afetando o universo inteiro o ponto de destruição que tá falando é tipo... Sim, mas o ponto de destruição é tipo exatamente isso que a gente tá aplicando. Sim, tipo, basicamente o valor mínimo do tiro universal é afetar de maneira significativa. Não é destruir. Tipo, não vai. É o mesmo. Pô, é que eu não falava. Vou pegar o exemplo que eu falei antes, né? Que é o do Godzilla, né? Por exemplo, se chegarem a Godzilla e falar, tipo, ele vai destruir um país inteiro, tá ligado? Tipo, em 6 minutos, por exemplo, vamos pegar essa mesma faixa de tempo, tá ligado? E ele vai pelo país destruindo as coisas. Tipo, isso coloca ele como país, então, pra tentar fazer uma analogia. Tipo, tu vai pegar o valor do nível país e vai diminuir pelo tempo. Se ele destruir. Não, mas é o mesmo. Não, pega qual que é o padrão de país da versão. Vamos pegar a Espanha, por exemplo, lá. Por exemplo, mesmo que ele vá atacando raio atômico lá na Espanha inteira,
e demora 6 minutos pra poder não deixar ela devastada. Isso pelo menos, cara, tem que causar uma, sei lá, fazendo... Eu falei que, como é um feito hipotético, não tem como fazer um cálculo, mas pelo menos, geralmente, dá Não, mas tipo, um ilha grande, alguma coisa do tipo assim, muito próximo. então, Então, mas o é esse valor, ponto que a gente quer chegar, o entendeu? Esse é valor o ponto que a gente total, quer não, chegar. calma aí, o valor total da destruição com certeza seria nível país, daí que o país tem o tamanho de um país. O valor total, no caso, dos 6 minutos inteiro, seria nível país, só que aí seria dividido pelo tempo. Não, mas é que Tá, eles mas estão o partindo valor do total de pressuposto. destruição Não, é que, tipo assim, o que eu entendi é que eles estão partindo do pressuposto assim, Godzilla não vai, sei lá, arrancar a parte terrena da Espanha da face da Terra. Mas, Isso. mas o nível país justamente não é arrancar crosta nem nada. Não, sim, mas é É o só que eles realmente estão entendendo. devastar. É o que eles estão entendendo. Sim. Aham. O que Sim. ele tá querendo dizer assim, quando o Godzilla vai destruir um país, ele não vai arrancar a parte, porra, a própria estrutura terrena lá e da face da Terra, Sim. não é o caso. Não vai ser destruição Dragon Ball, sabe? Não, perfeito. Mas é exatamente esse ponto que eu tô tentando entender, tá ligado? Tipo, Ok. você tem essa analogia do Godzilla que você fala, foi a primeira coisa que eu pensei, é um bicho que sai varrendo as coisas, entendeu? Pô, ele sair varrendo um país. Coloca ele como país, tipo, na analogia desse cálculo, né? A gente tem que calcular, tipo, pegando Não, lá, tipo, 6 minutos e tal, sei lá, assim, mesma coisa. seria com o tempo, mas, tipo, sim. Porque. Só que você. Desconsiderando a questão Eu tô genuinamente tentando acreditar na honestidade de vocês, porque eu não sei muito de cálculo, então vocês podem estar só metendo louco mentindo pra mim. Eu espero, por favor, que Eu não. posso mandar o link, que mostra os cálculos, mostra como foi calculado e tudo mais. A Universidade Beta, eles têm guia de cálculo, então quem tiver saco de Então. aprender. Não é o meu caso, mas se vocês tiverem. Ó, não confiem em mim. Vocês querem, sei lá, descobrir como faz cálculo, então vocês vão lá no blog, quebrem a cabeça e vão lá. Tipo, pô, o Carmen fez o Porque, cálculo. não, porque, tipo, genuinamente. Eu tenho uma noção básica, mas, porra, tipo, tá, fazer a parada. O básico tá, no máximo tratar a parada no pixel. Sim, tipo, mas genuinamente, tipo assim, a tier, aqui pelo menos que a gente tá falando, é tipo a striking strength do personagem, certo? Sim, certo. Define a AP dele. Tipo, a AP dele não é país nessa analogia. Não. Porque a AP dele é só. Porque a AP eu acho que é igual que ele normalmente. Aí Ele você vai ter que tem dividir que a ser energia. calculado. É tipo assim, a energia, Não, tipo assim, ele destrói o país em 6 minutos. É o tempo Sim. que ele a energia dele, sei lá, atingir o nível país. Mas como você tá assumindo por um ataque só, você vai dividir durante ao longo do tempo, sei lá, deu ilha grande. Algum potência ataque É que nem os Zeus, entendeu? Sim, é que nem os Zeus, tipo, ele vai soltar vários golpes, entendeu? Que nem os Zeus, tipo, Sim, ele mas não é é isso que o Karma tá raio. assumindo. Mas é isso que o Karma tá assumindo. Porque ele tá dividindo e Então, tal, tipo- dando valor. É porque como a gente tá falando de uma estrutura muito. Porque, assim, um valor multigaláctico, será? 2 galáxias. Isso pro universo é quase nada. Então, tipo, de qualquer forma, você afetar uma parte, Sim. sei lá, 10% do universo. Já seria, por exemplo, multigaláxia, por exemplo. 5% do universo, multigaláxia, por exemplo. Então é por isso que qualquer valor envolvendo o cálculo o tempo mais ocupado possível vai dar, pelo menos multigaláxia, pela própria estrutura do universo em si, porque o universo é grande. É por isso. E não tem tipo, valor abaixo. só de cobrir. Tipo, aí existe base destruir nível uma multigaláxia, estrela. lá, o cara que destrói 5 milhões de galáxias e o cara que destrói 2. Mas, tipo assim, de qualquer forma, é um nível multigaláxia. Se fica rondando, tem diferença transcendental entre eles? Tem. Mas, tipo assim, na prática é o mesmo tier. É o mesmo tier. Não, perfeito, isso eu entendo. Pra ter ideia, é só se destruir uma estrela. Mas se estiver afetando o universo inteiro, mas tipo, não destruir nenhuma matéria, só a estrela já vai ser universal. Mas, tipo, ó, pergunta genuína, tipo, a tier ela não é definida pô, eu não vou saber o nome em português, a energy output, pela saída de energia. Tá ligado? Sim, mas, Um então, golpe mas é só. que isso é por conta. Então, mas isso é por conta da lei do universo ao quadrado, que vai aumentar em muito por causa do tamanho do universo. Ah, elabora isso daí, por favor, que eu não peguei. Ela é do quadrado inverso, tá falando, cara? Sim. Ah, tá. Então, por conta disso, com o alcance do universo gigantesco, a energia necessária para cobrir o universo inteiro vai ser muito maior. Ah, entendi o teu ponto. Só que, tipo, tá. Eu gostaria de dar uma olhada nisso, mas eu acho que faz sentido. Tipo, é que eu realmente não sei muito de cálculo aí, tipo, é uma parada que eu não. Eu vou mandar um link no chat que explica sobre essa questão dos tiers aí, principalmente universal, como foi feito o cálculo para conseguir energia. Bom, vocês também podem checar os valores energéticos e fazer divisão. Pelo menos a VS Beta oferece os valores energéticos lá. Sei lá, então, você tem joules, tem TNT. Usem da forma como quiserem. Sei lá, quiser vir megatons, quanto tem energia pra esse universo em megatons. A VS Beta acho que tem lá, eu acho. Sim. Tá, então acho que a parada dos Zeus e como é que vocês querem estabelecer? Multigalaxy, tá bom? A escala dele é multigaláxia, né? Pelo menos isso. É o mínimo, sabe? Não, Assim, não é? Porra, como assim pelo menos, caralho? Agora vocês estão tentando louco. não. Assim, é porque esse é o valor do cálculo assumindo mais baixo do mais É o baixo. mínimo, né? É o mínimo. Assim, tipo assim. A tua baseline mais alta também não tinha caído multigaláxia. Não, é que eu tô falando que existe uma diferença transcendental de. Tipo assim, entre os próprios Sim. multigalaxies mesmo. Isso que eu tô falando. Mas ainda não ficava multigaláxia? Sim, ficava. Ou- Não, mas aqui, Só que, calma aí. A questão é que o fato de. Não, a questão é que tá usando o valor mínimo, porque se calculasse toda a matéria, tipo, fizesse uma suposição de toda a matéria que existisse em Valhalla. E o próprio tempo é uma suposição, tu não sabe se vai levar 6 minutos, se vai levar 1 minuto, se vai levar 1 segundo. Então, tipo, o valor pode ser muito mais alto, pode ser muito mais baixo. Não, inclusive, pode ser um mais one alto shot não. também. Pode Mais ser um one baixo shot não. também. Na verdade, esse é o mínimo. Esse é o mais baixo, no caso. Mas dá pra ser mais alto, porque ele pode levar menos tempo, ele pode afetar uma quantidade maior de matéria do que foi considerado um cálculo. Então, sim, poderia ser universal. O próprio valor da energia que eu dividi pela quantidade de ataque poderia aumentar em muito se fosse uma quantidade maior de matéria. Uhum. Então, é o mínimo.
Então acho que podemos concluir Eu tô tentando entender. O Nero perguntou no chat. Eu queria perguntar como ele escalaria para a Uni se a matéria existente ali não ocupa um espaço universal, já que existem ambientes com vácuos enormes. Estamos pressupondo que ele devasta. Não, mas, Sim, mas mas justamente. o cálculo ele deu multi-galaxy. Não Ele desse não deu. Ele não deu. O universal você considera que ele vai destruir o espaço em si. Pelo menos. Assim, tu tem outras formas de dar universal pelo tipo de. Não, tipo. O Karma tem os campos, eu tô falando de uma forma geral, por exemplo, assim. Porque se a gente for considerar ele universal, por exemplo, sei lá, que é o padrão. Vamos lá, vamos considerar que os Zeus estão lutando contra o Adão, ali instantaneamente ela se descontrola e destrói Valhalla. Essa interpretação de uma vez, um golpe. Isso é a interpretação mais alta. Uma interpretação mais alta, e aí. Sim. Tipo assim, é uma das possíveis. É possível, sei lá. Mas então, essa é toda a discussão que eu tinha falado de interpretação, porque é o que o Nero falou, tipo, exatamente, mas nós não pressupomos isso. Eu não quero assumir necessariamente isso como definitivamente. Definitivamente é isso. Você tem. Mas a gente tem um mínimo, que a gente tem que partir desse multigalaxy. Aí tem os valores aqui, multigalaxy maior. Não, mas tu tá indo pra conclusão. Tu tá indo pra conclusão, calma. É exatamente essa questão, porque tu falou, pressupor. Quando o Nero mandou ali no chat, eu tô falando por ele porque eu aqui agora estou tipo, tentando realmente entender o ponto de vocês. Né? Então, eu vou explicar de novo. Então, esse valor que eu tô considerando de energia universal, que é que eu tô dividindo pela quantidade de ataque de tempo, é o valor que iria destruir apenas um pulsar binário, só que considerando a área do universo inteiro. É um valor muito mínimo, tipo, a quantidade de matéria que ele tá destruindo é muito baixa. Mas muita área do universo. Eu mandei o link no chat. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui, mas muita área. É que, tipo, eu entendi a tua questão. É que eu não sei se tá ficando claro isso aqui. A gente tá, tipo, falando de banana e de maçã, tá ligado? Não sei. Só pra deixar claro, tipo, primeiro deixa eu entender o teu ponto. Tipo, pegou de base um pulsar binário, né? Tipo, vamos supor que a nossa. Vamos supor, não, essa é, né? Mas enfim. A nossa informação é que ele não destrói um pulsar binário. Tipo, eu sei que ele não tá falando de um pulsar binário, pegou de base. Mas ele vai causar uma destruição muito maior com o decorrer do universo inteiro, porque vai afetar a Valhalla inteira. Tipo, esse cálculo tá considerando só um pulsar binário, sendo que ele não tá considerando toda a matéria do universo inteira, entendeu? Sim, mas, pô, tu tá partindo do pressuposto que ele vai afetar um tamanho de um pulsar binário. Tipo, o pressuposto de interpretação que a gente parte, que é o que a gente ainda acha, talvez, não sei, a gente vai ter que discutir interpretações plausíveis depois, eventualmente, né? Mas eu tô tentando firmar aqui as bases primeiro, né? É que ele não vai destruir essa parte, entendeu? Ele vai fazer, tipo, devastações singulares, entendeu? Por isso que eu citei o ponto do Godzilla. Mas ele não precisa afetar um pulsar binário em um lugar só, tipo, ele vai afetar um universo inteiro. O tamanho do universo observável é enorme, tipo, como que ele não vai causar uma destruição significativa afetando o universo inteiro? Mas, tipo, sim, eu entendo que ele vai causar uma destruição, mas meio que esse é o ponto, tipo, não tem como tu medir, entendeu? Sim, por isso que é o valor mínimo. Mas por que esse é o valor mínimo, tá ligado? Como assim? O que tu queria que fosse o valor mínimo? Ele tá afetando o valor inteiro. Tipo, não tem como tu definir, tá ligado? Mas, tipo, o que tu quer dizer, sei lá, que os Zeus ele vai, sei lá, vamos supor, existe um planeta no paraíso, sei lá, tem as ilhas, o mundo dos deuses lá. Assim, ele não vai destruir totalmente isso, ele só vai, sei lá, deixar em ruínas, ele vai pra outro planeta de Valhalla e não vai destruir, vai deixar em ruínas. É isso que tu tá achando que ele vai fazer? Sim, mas é exato, esse é o ponto. Como assim? Mas esse é, tipo, exatamente essa interpretação que a gente tá tentando falar, tá ligado? Entendeu? Não, ele vai, tipo, deixar em ruínas, entendeu? Esse é o ponto, sabe? Ah, tá, então é isso. Vocês entenderam a interpretação que a gente tá tentando falar? Eu entendi. Deve ser uma destruição, sei lá. Eu acho que essa interpretação foge um pouco do sentido do kanji. Tem um kanji lá que significa ruínas, eu acho que é Horobotsu. Quê? Vocês entenderam a interpretação? É o que eu falei, eu tô tentando definir as bases aqui, antes da gente partir pra... Entendeu? Como tá, vocês entenderam. Ele explodir o universo em alguns minutos. Isso daí não é um questionamento válido, mas tudo bem. Não, calma, foca aqui, calma. Foca aqui. Foca no chat, aparece aqui pra mim. Sim. Não, calma, foca aqui. Tá, vocês entenderam a interpretação. Esse é o ponto que eu até tinha falado antes, que a gente vai ter que ter um debate de interpretações, entendeu? Por que é mais viável ele fazer isso do que a interpretação que a gente está defendendo, que seria... Eu vou chamar de interpretação ruínas, porque o tio Freeza falou ruínas, então vou pegar aqui a tua É mais ou menos como o pessoal fala que a destruição da superfície da Terra pelo Boro de um ponto de vencer. Eles não iriam destruir o planeta, é só destruir a superfície lá do planeta. Cara, mas a questão... Acho que seria algo assim, eu não entendi direito mesmo. Não, mas se considerar, na verdade... Ele só ia afetar uma parte, mas não ia destruir, por exemplo, o todo. Na verdade, se tu pegasse, tipo, fizesse a mesma proporção, que, por exemplo, alguém destrói a superfície da Terra, né? E tu tá usando... Então, se fizer na mesma proporção pra destruir o universo, daí o universo do mesmo jeito. Não, universal não, mas tipo, multigaláxia, pelo menos. Cara, mas pegando a proporção de destruir a Terra, tu diz? Não, tipo, se afetasse a mesma proporção que tá afetando na superfície da Terra. Se estivesse afetando no universo. Não sei se aí é... Não sei se proporcional faz sentido no caso. Não, cara, porque, tipo assim, imaginar um cenário que o universo, tipo assim, você tá falando de uma estrutura que ela é universal, ela tem objetos universais, matéria, etc. É difícil você imaginar uma distribuição tão simples, sei lá, tipo assim, sei lá, os Zeus teriam que, sei lá, uma hora estourar... Esse é o ponto, entendeu? Ele só iria... Não, é que esse é o ponto, ligado? Não, mas é que pra esse contexto... É meio contra-intuitivo. O que pelo menos você se espera... Mas por que eu acho que é contra-intuitivo? Debate, tipo assim, vamos supor, existe um planeta em Valhalla, que ele parta, sei lá, fragmente o planeta, pelo menos, porque o kanji implica pelo menos... Mas por que tu acha que é contra-intuitivo? Não, nem fragmentar não precisa. É só pegar o planeta e destruir de forma a ele não conseguir se juntar de novo.
Não, tipo Não precisa nem fragmentar, tipo, isso vai ser menos que fragmentar. É uma destruição extrema. Sim, mas eu acho que vocês não entenderam. Tipo, exatamente, vocês estão falando, tipo, tá, é pô, eu esqueci o termo que tu falou agora, antilógico, sei lá. Não peguei o termo. Contra-intuitivo, ligado? Tipo, por que vocês acham que é contra-intuitivo? Porque é exatamente esse ponto da interpretação, tá ligado? Bom, durante o debate não tem condições de pesquisar, mas agora já podemos ver fontes da língua japonesa implicando que esse kanji, usado para os Zeus, implica uma destruição completa. Temos também uma fonte implicando que no mínimo iria causar um dano substancial de forma a inutilizar, rasgar ou esmagar, e como podem ver os possíveis significados, nesse contexto, o primeiro seria o mais plausível e o que traz uma ideia de pelo menos afetar significativamente de forma a perder a forma original. Então essa discussão toda é inútil. O fato de usar esse kanji para descrever a destruição de uma camada já implicaria ao menos afetar significativamente e causar um dano substancial. No mínimo, o Zeus iria destruir uma parte significativa, e o que já entra no meu cálculo, que considera a destruição de apenas um pulsar binário, utilizando a lei do inverso do quadrado. Você só precisa imaginar o quão absurdo é o tamanho de um universo observável e a quantidade de matéria que há nele. Obviamente que causar um dano significativo a uma camada universal inevitavelmente vai afetar uma quantidade de matéria muito superior a apenas um pulsar binário. E sim, a interpretação de que seria apenas uma devastação que iria afetar uma quantidade tão mínima a ponto de ser inferior a isso não é viável considerando o significado do kanji. Simplesmente não tem como dizer que ele vai destruir meia dúzia de casas pelo decorrer de Valhalla, e isso seria destruição. Isso não seria uma destruição substancial como é implicado aqui. Quando você pega pra você ler uma frase, o cara, ele vai, sei lá, ainda mais que o japonês tem aquelas paradas de kanjin específicos, ou como o próprio exemplo, aquela citação do Thor dele destruir a Terra, que não é o kanjin de planeta, é o kanjin de terra, superfície. Sim, o japonês tem muito disso. Então, o kanjin específico, como o Karma já mostrou no vídeo, é um kanjin que envolve pelo menos destruição completa. Então, é muito mais intuitivo você pensar que ele pelo menos vai afetar significativamente. Não envolve destruição completa. Não envolve destruição completa. Tipo assim, ele deixa não, um kanji de destruição. Não, é um kanji de destruição. Posso falar, eu vou destruir essa casa, eu não... Mas existe diferença entre o kanjin que fala de destruição completa e o kanjin que implica uma destruição parcial. Tipo, por exemplo, o do Boros, João Punchman, por exemplo, qual que é o kanji, então? Ele tem um kanji específico para devastar a Terra, por exemplo, no guidebook, que fala, o canhão que ataca é o Saitama, que vai destruir a Terra. Mas o kanji específico não é um kanji que fala sobre uma destruição completa, e uma destruição parcial. Existem kanjis específicos para isso. O exemplo do Boros que eu tô falando. Então, e o kanji do Zeus é uma parada abrangente. É abrangente. Sim, mas a gente não tá falando que não é abrangente, mas o ponto é, tipo, destruir não é só para destruir completamente, entendeu? Tipo, o Boros, quando eu lembro do Boros, eu lembro disso, porque é o exemplo mais claro disso. Se fosse algo tipo o Boros, não seria esse kanji utilizado, sabe? Tipo, seria algo mais claro pra demonstrar, tipo, uma destruição que não é parcial. Tipo, sei lá, tem um personagem em Transformers que fala, sei lá, que ele vai, acho que não sei se é do Sims, que ele vai destruir o universo. Que a única coisa que ele faz é ir de planeta em planeta e devastar a civilização de lá. Sim. Tipo assim, o japonês, diferente da nossa... o linguajar ocidental, ele tem como ser mais específico, sabe? E no caso dos Zeus, ele envolve... Mas a gente também tem como ser mais específico. A gente também tem, eu posso escrever, destruir completamente. Óbvio que tem como ser mais específico. Não, tipo assim, ele poderia falar Zen Tenkai, seria todo o reino celestial. Aí, pô, muito difícil você pensar em uma interpretação contrária a isso. Mas o próprio kanji envolve uma destruição, implica, pelo menos, intuitivamente uma destruição completa. Mas é que, tá, eu entendi o teu ponto. É que agora tu jogou contra o próprio patrimônio, né, amigo? Porque se fosse pra, tipo, deixar bem claro que é uma destruição completa, tanto em analogia para Zen Tenkai, eles deixaram claro. Destruição completa. Mas, então a interpretação Winner, ela escala pra Multigalaxy. Calma aí. Não, porque, tipo assim, o que eu estou defendendo, cara, não é que ele vai necessariamente afetar a dimensão. Não, a gente sabe o que tu tá defendendo, eu tô falando da nossa interpretação, querido, calma. Deixa o cara me falar. Ué, ele mutou? Ah, tá. Alguém fala que vai destruir o planeta, certo? Sim. É muito mais intuitivo tu considerar que no mínimo ele vai causar uma destruição significativa, vai destruir a superfície. Porque o próprio kanji implica. Acho que mais. O kanji de destruir pode ser usado pra qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus. Esse o ponto. Na verdade, não. Existem outros que, por exemplo, Horrorobosso significa destruir, mas também tem a possibilidade de arruinar. Mas, tipo, no caso esse, seria quebrar, destruir ou demolir. O que eu tô querendo dizer é que a própria língua, ela tem outros kanjis melhores pra poder indicar destruição que não seja completa. Assim como a gente também tem, amigo. A gente também tem, tá ligado? A gente também tem, a gente pode falar, ao invés de escrever destruir, a gente fala destruir completamente, entendeu? Mas é por isso que a gente não tá construindo uma destruição completa. Mas não tá escrito. Não precisa. O ponto que o tio Freeze está construindo é, existem palavras que podem definir melhor, assim como existem palavras que podem definir melhor a escala linguística. Ele vai destruir o Valhalla, fala que ele vai destruir o Valhalla, ele vai afetar a dimensão inteira. O que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, vamos supor, ele vai ter que destruir, sei lá, existe um planeta em Valhalla. Quando ele falar que se ele vai destruir Valhalla, ele vai destruir, obviamente, o planeta que existe em Valhalla. Se ele vai destruir esse planeta, falando que ele vai, pelo menos, superar o GBE desse
planeta. Isso que eu tô falando. Sim. Porque pelo menos Não, envolve porque- afetar, significa assim, assim, é Não, porque vocês estão saindo de um princípio, tipo, vocês. Não defini que são petit príncipe, mas é tipo quase um petit príncipe essa porra. Tipo, vocês. Por que é destruir, tipo, completamente no sentido que vocês estão arbitrando? Tipo, a Anne está citando no chat, tá ligado? Usar o kanji de Hakai ainda pode ser destruído no sentido de arruinar, tá ligado? Entendeu? É o que eu tô falando, tipo, assim como no português, no país também tem palavras que dependem do contexto. O Karma próprio falou aqui no debate, que o contexto é rei. Não é a palavra que é rei, é o contexto que é rei. Então eu queria entender por que nesse contexto a escala de vocês é mais factível do que a, entre aspas, interpretação ruína que é a interpretação que a gente tá tendo. Eu espero que... Não, mas pera, deixa eu ler Entendeu? o que tá. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Na verdade, não, esse guidebook confirma que ele vai destruir a super. Não, mas o Kanjin, o guidebook não cita a superfície lá da Vocês vão ficar falando de um punchman, cara. Pega um punchman e fica com porra. Não, Não, o ponto não é um punchman. Vocês estão entendendo o ponto que eu tô querendo Sim, trazer mas eu aqui? não acho que esse kanji tem um possível significado de, tipo, transformar em ruínas. Alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai ter que, baseado, tipo, tá, perfeito. Perfeito. É o que a gente vai ter que definir. Qual que a interpretação é mais plausível? Certo. Cara, é mais plausível porque ele afeta Vamos, ó, então vamos abrir os serviços. Vamos abrir os serviços. O Karma, ele falou no vídeo dele que ele conhece a navalha de Ockham, certo? Ou não? Uhum. Conhece. O tio Fiza quer que eu elabore o que é a navalha de Ockham ou não precisa? Eu tenho uma noção. Então, por que seria a interpretação mais plausível? Seria ele fazer isso, visto que, em nenhum momento, Shumatsu implica um grande poder de destruição nesse nível, exceto com os deuses primordiais, que são descritos na narrativa, como, tipo, não muito, eles não falam em grandes palavras muito mais fortes que os deuses Ragnarok, mas fica implícito na narrativa, porque, pô, se tivessem deus, eles destruíram o Valhalla inteiro sozinhos, tá ligado? Entendeu? Mas aí tu já vai acabar entrando num debate que vai acontecer depois, sobre Rajun, Shiva. Mas é aí que tá o problema. Se tu justificar que a tua interpretação é plausível com base nas tuas outras escalas, tá fazendo Não. apetite de príncipe, amigo. Não, Sim. mas vamos usar o exemplo Porque da tá estação lá do colocando- Shiva lá. A estação do Shiva que usa destruição, é claro que envolve uma destruição completa, independente se é planeta ou se é É universo. claro por quê. É claro por quê. Porque fala que ao mesmo tempo que ele destrói, ele cria algo do mundo que virou cinzas. Sim, mas é que nesse caso da escala do Shiva, é Sekai. A gente pode interpretar como mundo. Não, mas que tipo é assim, ponto que a ele, gente mas tem que o chegar. lado ele destrói. É uma destruição completa e usa o kanji de Hakai. Isso tá sendo um exemplo claro de Shumatsu. Mas Esse nesse kanji caso, não, perfeito. Mas Não, pode esse interpretar kanji também. sendo usado para uma destruição completa. Ou seja, a questão é... Pode. Então o que tanto que na própria introdução do Rainer ele fala, o Shiva no impulso destruiu o mundo e depois ele criou, ou seja, envolve uma destruição completa. Porque não tem como você criar, É porque tem um algo contexto pra isso. que já existe ainda. Mas claro, tem um contexto pra isso. É o que a gente falou, o contexto é rei, tem um Sim, contexto tudo pra bem, isso. O contexto é rei, mas é muito. É intuitivo. Não é intuitivo. Na navalha de Ockham. Tô falando sobre- Na navalha de Ockham. O que é mais provável? Ele afetar significativamente as coisas, baseado que o kanji normalmente Ele significa essas coisas. Normalmente ele Ele tem quem? pra um lado. Ele quem? Ele quem? O Calma aí, Zeus. calma aí. O Zeus. Os Zeus. Normalmente. Ah, não, tá no Zeus. Tá. Tá. O kanji normalmente pende pra uma destruição pelo menos significativa. Cadê, tipo assim. Baseado no quê? Quem que tá falando isso? Um linguista? Eu não entendi qual que é. Você tá partindo de uma afirmação aleatória. Destruir. Não, o dicionário é destruir, não é destruir significativamente. Eu posso falar que eu vou destruir uma casa e eu vou tirar ela do lugar porque eu vou fazer uma mudança. Como assim, pô? Posso falar que eu vou destruir uma casa e eu vou tirar ela do lugar porque eu vou fazer uma mudança. Como assim, porra? Sim, com certeza você pode falar que vai destruir uma casa porque vai mudar de lugar para fazer uma mudança. Interpretação completamente plausível e intuitiva. O próprio significado de destruir implica o efeito de pôr abaixo o que foi construído. Mover uma casa de lugar não é nem ao menos plausível como ser considerado uma destruição. Eu nem reparei nessa analogia absurda no meio do debate, mas isso não faz o menor sentido, tanto com o significado de destruir quanto do kanji. Calma aí, ó. A gente tem 3 possíveis interpretações aqui, então. Que seria, que está sendo usado como devastar ou arruinar, que na verdade não é um dos significados do kanji, né? Ele Mas significa destruir também pode significar isso, amigo, pelo amor de Deus. Certo, mas não é. Mas existem vários outros kanjis que significam devastar. Sim, assim como existem vários outros cantos que podem significar Tenkai. E aí? Qual que é a parada aqui, amigo? Sim, então, mas a Podia estar o Tio, mas não cita. E aí? Podia estar Sekai, mas não cita. E aí? Mas não Então, chamam vamos pegar normalmente os reinos de universo, só chamam os reinos de reinos, sabe? Assim, mundo celestial e tal. Tanto que ele mesmo fala. O próprio O cara Raul, por acabou exemplo, de citar nesse debate que o Buda fala o Tio se referindo a Valhalla, amigo. Pelo amor de Deus. eu não fode. estou falando normalmente. Normalmente. Então, mas aí que tá, o contexto é rei. Então vocês podem parar, por favor, de tentar criar implicações que inexistem e a gente focar no contexto? Ah, porque normalmente o kanji de destruir é usado para ele. Não, eles usam para simplesmente provando que não sabe o significado da navalha de Ockham que ele mesmo tanto defende. Obviamente que o padrão mais comum seria usado em um caso onde não sabemos se tem um contexto diferente. Isso literalmente entra na navalha de Ockham e agora quer basicamente desvalidar isso. Não, você pressupõe a ordem, você pressupõe o padrão, você não pressupõe a... Não, o padrão não é o que vocês estão falando. Não existe, pô, então, se existe algum link, algum linguista, uma teoria aí, um arquivo confirmado pelo Tapas que diz que esse kanji ele significa destruição no sentido que vocês estão tentando implicar, então me mostra. Não, mas o Eu kanji só tô mais completo falando. pra isso é Hakai, só que até, como mesmo está, até o Hakai dependendo Mas, do contexto. caralho, um kanji mais completo pra escala do Shiva seria o Chui, não Sekai. Eles ainda botam Sekai, entendeu? Tá bom, ainda significa destruir, tá ligado? E tu tá partindo do pressuposto que esse kanji ele não é pro sentido que
a gente quer, tá ligado? Sendo que sim, destruir também pode significar isso plenamente na tradução, tá ligado? Sim, mas Não tem nada que implica do contrário. Qual que é, assim, quando você estamos de línguas, o que é mais provável que você entender? Você está falando, porque o kanji ele tende para um lado. Assim como existe o kanji que vai falar mais especificamente uma devastação, vai ter o kanji que vai falar mais especificamente de destruição. Assim como no caso do Thor, por exemplo, é falado terra, só que terra não é necessariamente o planeta, e sim terra superfície. Então, Mas é que esse kanji não tem como significar planeta. Nenhuma hipótese. Se o kanji Não, mas isso é uma falsa analogia, irmão. Isso é uma falsa analogia. O kanji de Thor, ele não pode significar planeta, porque ele não significa isso, porra. Ele não pode significar planeta. Não é tipo, ele pode, tem uma interpretação, mas ele não. Não, ele não pode. Ele significa terra, mas terra ali não significa terra de lá, o planeta inteiro. Sim, esse kanji, ele não significa terra no sentido de planeta. Esse kanji não tem essa interpretação. Ele não tem, ponto final. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de fato. Ele não tem. Ele é tipo ground, ele é um negócio tipo solo, entendeu? Ele não é terra, earth, tá ligado? Entendeu? Sim. Certo? Planet Earth, sabe? Sim, então não usa essa analogia. Não é o mesmo caso. Não é o mesmo caso. Então, você não... Mas sim, existe um kanji que fala especificamente de universo, que é o Chu, mas na escala do Shiva que vocês usam, ele usa Sekai. Sim, eu sei que existe um kanji usado especificamente para destruir. Só que ali é uma questão... Sim, assim como esse kanji de destruir também tem a possibilidade. Que semântica, pô? Tu nem sabe japonês, caralho. Que semântica, filho da puta? Porra. Que semântica, cara? Caraca, cara, quando eu tô falando de semântica, porque a própria palavra Sekai, ela permite a interpretação do universo ou existência. Porque a própria palavra, ela tem um significado mais padrão X. Então, a gente parte pela lógica que o mais padrão que é nos afetar. Assim, que não é tipo apagar a existência, e afetar significativamente pela própria etimologia do negócio. Só por isso. Mas a etimologia do negócio também cai pra nossa interpretação. Mas isso é um significado secundário, não é um significado principal. Da onde que. Por que o significado principal é o teu? De novo, amigo, tem algum arquivo? Baseado no que tu tá falando isso? Da onde? Olha, pesquisa o kanji no próprio dicionário que o Carlos mostrou. Primeiro significado, destruir. Eu tô no Dicho aqui, e aí, tá? Disruption, e aí? O problema é que tu tá pegando como comparação a palavra em português destruir, que aí poderia servir pra devastar, arruinar, etc. Só que no caso japonês é diferente, existem kanjis pra cada significado. No caso esse tá sendo usado pra quebrar, destruir ou demolir. Tipo, isso não tem como comparar com a língua portuguesa. Demolir que daria pra usar com outros significados. Totalmente a estrutura. Mas o conceito destruir é o mesmo conceito. A gente vive no mesmo mundo, cara. Os japoneses, eles não estão no planeta da Andorinha 2, tá ligado? A gente vive no mesmo mundo. Eles também têm eu entendo a diferença linguística da parada aqui. Eu entendo. Eu estou compreendendo isso. Mas o kanji significa. Não é um kanji, tipo, não é, sei lá. Não é Ranger em inglês que não tem tradução direta para português, tá ligado? É um kanji com uma tradução direta, certo? Significa a mesma coisa, não é tipo um negócio diferente, tá ligado? Tipo assim. Desculpa, vocês não sabem nada de japonês. Vocês não sabem nada de japonês. E eu não sei nada de japonês. Tem alguém no chat que fala japonês, que traduz japonês, e ela está falando pra gente, tipo, não, gente, isso pode ser usado para interpretação também do Windows, tá ligado? Não, tipo, sim, isso também. Tem obras que usa realmente, sei lá, você destruir você, mas o cara, sei lá, não destrói o corpo do cara totalmente. Mas o kanji, normalmente, até que se prove o contrário. Mas normalmente baseado no quê? Baseado no quê, normalmente? Normalmente baseado no quê? De onde que tu tá tirando isso normalmente? Eu estou tirando. Primeiro, por exemplo, do próprio Shumatsu. Eu também dei exemplos. Que exemplo do próprio Shumatsu? Isso é literalmente petição de príncipe, caralho. Como assim? Não é petição, não, petição de é um raciocínio. Não, isso é literalmente petição de príncipe. Não, petição de princípio é um raciocínio circular. Ou seja. Sim, que é o que você tá fazendo, pô. Cara, não é raciocínio circular. O raciocínio circular eu estaria dando volta. Não, eu estaria dando volta. Onde é que eu tô dando volta aqui? Tô explicando. Não, normalmente. Tu tá dando a volta. Eu acabei de falar. De onde tu tirou isso? Do próprio Shumatsu. Tipo, você está justificando que você tem que justificar com a sua justificativa, amigo. Desculpa. Não, você tá fazendo raciocínio. Cara, eu dei o exemplo do Shiva. Como é que eu tô falando? É do próprio Shumatsu, logo significa. Mas o exemplo do Shiva tem tu mesmo afirmou que o exemplo do Shiva tem um contexto em que ele recria. Tu mesmo afirmou isso. Tem um contexto diferente, cacete. Não. Cara, o contexto envolve destruição. E esse é o kanji usado. Pronto. Mas envolve recriação também. Tu mesmo falou no debate aqui. Sim, também envolve recriação. Ajuda, mas o kanji de destruir está... Não. A gente entrou aqui. Tu e o Carmen, a gente entrou na mesma definição que o contexto é rei. Vocês estão fazendo defesa especial. Não, claro que o contexto é rei. O significado do kanji... Não tem nada que implique o contrário. Baseado no quê, amigo? Tu não é japonês, tu não é linguista, caralho. Tem uma pessoa que literalmente traduz mangás em japonês no chat e ela está falando que pode ser usado. Ele só tá falando, não, mas normalmente Normalmente baseado no quê? Baseado nos astros se igualando no céu e tu olhando? Não, porra. Então me dá aí um arquivo do Tapas. É só traçar uma linha. Quando eu falo assim, normalmente o kanji é usado dessa forma. Por que é usado dessa forma? Do exemplo X, Y e Z. Quando eles são usados dessa forma. Então, o mais caralho, o único exemplo que tu deu até agora foi o do Shiva, em que existe um contexto que não existe na dos Zeus. Que ele recriar. Entendeu? Existe um contexto que não existe na dos Zeus. A gente já chegou aqui na definição que o contexto é rei? Sim, chegamos na definição que o contexto é rei. Não, mas eu estou falando, dando exemplo da palavra. Só a palavra por si só. Então, ou seja... Não pode ser a palavra por si só. A gente tá falando do contexto. A palavra não veio sozinha, solta no ar. Entendeu? A palavra não veio sozinha, ela não é solta no ar. Não é palavra de ideias, tá ligado? A própria definição de devastação que você dá não consta como uma definição pro kanji em si. Ela só poderia acontecer devido a um contexto específico. Por exemplo, no Naruto Goku contra o Bills, lá em Dragon Ball Super, existe um kanji de devastação. Quando eu fui perguntar pro próprio tradutor lá como é que era o Hermes lá no Twitter, que ele falou que existe um kanji de devastação sendo usado lá, só que como várias vezes que o universo iria pra vala por completo,
É irrelevante. Mas aqui, você não tem nada que apoie que seria uma devastação. O Kanjin te leva pra um lado. Não tem contexto pra... Não, da onde que o Kanji te leva pra um lado? Tu tá afirmando coisas e não tá elaborando. Da onde que o Kanji te leva pra um lado? Demolir, quebrar... Sim, e por que não pode isso ser normalmente implica afetar significativamente. Demolir, Normalmente da onde? Só tá repetindo coisas. Sim, eu posso falar que normalmente... Significativamente. Da onde significativamente saiu da onde? Esse significativamente saiu da onde? Demolindo. Tu tá literalmente... Caraca, cara. Eu não faço nada da palavra. Demolir. Cara, quando Eles vão destruir coisas, vão demolir coisas. Demole uma casa. A casa Sim, mas por que não pode ser uma palavra? Ela pode, dependendo do contexto, ela pode significar... Mas qual ela não pode contexto a Apoio está falando, cara? A palavra te leva pra um lado. Você Caralho, eu já falei qual o contexto que a Apoio tá falando. Não existe em nenhum momento em Shumatsu no Valkyrie um piso de poder que coloca, que é muito lógico, que os Zeus vai destruir o tamanho de uma porra binária. Aí tu tá fazendo como comparação outros eventos de Shumatsu, sendo que tu tá negando os outros usos da palavra. Como assim? Você tá negando o uso comum da palavra, certo? Do uso comum, da onde que é uso comum? Me mostra um artigo do Tapas, um linguista maluco que diz que é o uso comum. Uso comum em Shumatsu. Mas o uso comum... Vocês citaram um exemplo que é o do Shiva, que tem um contexto diferente da dos Zeus. Tá, o Shiva, ele tem apoio. Qual que é o contexto pró contra os Zeus? Você tá fazendo um salto pro capítulo. Eu já falei, o contexto pró dos Zeus é o seguinte, não existe um nível de poder que implica que os Zeus conseguiriam fazer esse feito. Todos os grandes níveis de poder... Sei lá, o que você queria que os Zeus mostrassem? Então. Não, o senhor pensa assim, existem os deuses primordiais que são estados podendo destruir e tal, e eles criaram tudo. Eles são mais fortes que os Zeus, logo é contra-intuitivo Deus. Porra. Sim, exato, é contra-intuitivo, porque a narrativa implica que os caras que têm esse feito absurdo de força, eles são, assim, eles são literalmente uma lenda no universo de Shumatsu no Valkyrie. Eles são literalmente você mesmo admite que a citação de universo e destruir a porra toda não é só Valhalla. Eles criaram os 3 planos e eles podem destruir não só Valhalla, como o mundo humano, que seriam 2 universos. Ou seja, é um feito maior que o dos Zeus, então não quer dizer nada. Como? Entendeu alguma coisa do que eu falei ou não? Cara, você não quer dizer nada, é exatamente isso. Não, você fala assim, sim, mas é que a gente tá falando de um argumento de narrativa aqui. Eu já percebi que vocês não sabem muito de narrativa. Vou te explicar de novo, tá ligado? A questão é justamente essa. Se a interpretação plausível de vocês é que o Zeus é multigalaxy, e esses caras têm um feito multigalaxy pra Universal, mas eles são descritos na narrativa, demonstrados diversas vezes como seres muito poderosos. Eles são lendas no verso. Eles são literalmente seres que, se existem, eles iriam destruir tudo. Não é lógico que os Zeus têm o mesmo nível de força que eles, pelo menos até agora, né? O mangá ainda tá lançando, vai saber se é um segundo, mas até agora não é lógico, tá ligado? Não, cara, porque primeiro, o Zeus ele destrói Valhalla usando todo o poder total. Quer dizer, usando todo o seu poder. No caso dos deuses primordiais, é implicado que seria uma parada extremamente casual. Então, tipo assim, você tem uma diferença. Não, mas pô, cara, assim, Isso tá me ajudando, mas ok. Não, como eu estou te ajudando, eu estou te mostrando como é que eles são retratados. Ou seja, assim, é retratado que ele pode fazer algo que os Zeus faz, aparentemente, de forma muito mais fácil. Então, mas isso não é um argumento contra os Zeus. Isso não é um Como não? Claro que não, cara. Por que não? Cara, uma coisa é eu quebrar, vamos supor, o personagem de Dragon Ball, eu destruo uma casa com Kamehameha. Outra coisa, eu chegar na casa, tocar um dedo, a casa destrui do mesmo jeito que o Kamehameha faz. Os primordiais. Eles iriam destruir, apenas só a existência deles já ia destruir o universo. E tipo, eles criaram os 3 planos. Então é um feito muito maior do que o dos Zeus. Sim. Que iria destruir com poder máximo um dos planos. Então, tipo, não faz sentido comparar o poder máximo dos deuses primordiais. Não tô comparando, querido. Não tô comparando. Mas eu tô de acordo com... Não, mas o ponto não é contradição. O ponto é lógico. A gente tá fazendo uma análise de narrativa aqui, tá ligado? Não é uma análise de power scaling. Ninguém tá falando que os Zeus é mais forte que os Zeus primordiais. A gente nunca falou isso, não é esse ponto, entendeu? O ponto é que se tende a interpretação de, um negócio que é, sei lá, é que a gente defende o planetário, então vamos pegar o planetário de exemplo. Tende pra interpretação que o Zeus é planetário, ou tende pra interpretação que o Zeus é multigalaxy, e os deuses primordiais são universais pra multigalaxy, e é descrito na narrativa que esses deuses primordiais são muito poderosos, eles têm um nível que, assim, os Zeus nunca demonstrou, tá ligado? Qual que é o mais lógico a se pensar? Mas os feitos são completamente distantes, não faz sentido usar eles como... Como que eles são completamente distantes? Eles não são completamente distantes. Um tá destruindo os 3 planos só com a existência, o outro tá destruindo com o poder máximo. Beleza, mas eles ainda afetam, tá ligado? Ainda é uma questão, tipo... Sim, mas é completamente distante o nível, não faz sentido você estar comparando um feito muito menor com um feito maior, que supostamente seria próximo, pra dizer que é um limite que ele não pode chegar. Sendo que não é um limite que ele não pode chegar, a gente tá falando uma questão de interpretação, tá ligado? Sim, mas não é a mais plausível é o Zeus, ele ainda ser multigalaxy, tipo, basicamente o mesmo nível que eles pegam, porque tu pode interpretar que eles não criaram juntos, eles criaram, tipo, certo? Eles não criaram sozinhos, não teve eles criaram juntos, tá ligado? Tipo, o mais plausível pra ti, baseado na diferença enorme que a narrativa descreve, é que os dois são próximos em força. Mas eles não são próximos.
Como não, cara? Literalmente Eles iriam destruir só com a existência, eles iriam destruir as camadas. Como que é próximo? Os deuses precisavam do poder máximo, pra isso tu não sabe qual que é o poder máximo dos deuses primordiais. Esse é um feito casual, tipo, exatamente não tem nem como usar isso como base, porque é algo que eles fazem só existindo. É um feito, mas não é algo que eles precisam exigir do poder deles pra isso. Tipo, não é nem uma fração do poder deles. Não, mas não é questão de eles estarem existindo. Bom, infelizmente a voz do tio Freeza não saiu em todo o resto da gravação, então eu vou colocar só as minhas partes, mas só para abrir um adendo que a criação dos 3 planos ainda envolve o espaço-tempo, já que existe o espaço-tempo em Shumatsu, obviamente, e temos o Cronos, por exemplo, que era o guardião do espaço-tempo. Então o feito deles, criando a cosmologia, seria universal mais, e isso é mais do que infinitamente maior em relação ao feito de destruir apenas um universo. Eles, além de criarem 3 universos, ainda criaram uma dimensão superior, que no caso seria o tempo, um eixo dimensional a mais. Isso é maior do que uma infinitude de força a mais. E mesmo se você multiplicar um poder 3D pelo infinito, ainda não vai alcançar um eixo dimensional a mais. Então, isso mostra como essa analogia aos deuses primordiais é ridícula. O feito deles de criar a cosmologia envolvendo 3 espaços 4D é astronomicamente superior a destruir um espaço 3D. Obviamente que eles não estão no mesmo nível. E falar com um personagem que criou 3 universos e seu espaço-tempo é superior ao outro, não implica que o outro não pode destruir o espaço de um universo. É uma completa falsa analogia. Bom, agora eu vou deixar alguns trechos, e já se preparem para ver muitas falácias de falsa causa, atribuindo a causa de os deuses primordiais serem lendários à energia necessária para criar o universo, ao mesmo tempo que petições de princípio. Tá ligado? Eu entendo, beleza, os deuses primordiais eles destroem a porra toda só existindo, mas ainda é uma área de efeito que os feitos dele localiza que é tipo bizarra e parecida com a dos Zeus. Não é parecida porque não é o limite dele. Eles não estão demonstrando o limite deles. Mas não importa que é o limite dele, ninguém tá falando de limite, mas eles já são descritos assim. Não precisa de limite, eles não precisam estar usando full power, cara. Sim, mas então não tem como comparar isso, porque tu não sabe qual a fração de poder eles estão fazendo. Mas não precisa saber, porque a gente tá falando de factualidade no mangá, a gente tá falando de negócio factual. Mas eles não estão sendo próximos, isso não faz eles como que eles não estão sendo próximos? Como que usar um poder casual que eles estão destruindo só com a existência é um mínimo, tipo... É a mesma coisa que você pegar um personagem universal, né, aí ele destrói uma casa, sem querer, tipo, com a existência. Ele pode ser universal, só que ele destrói uma casa. Aí o outro personagem destrói uma casa com o poder máximo. Mas a gente não tá falando de pod, a gente não tá falando de pod. Ninguém tá falando de pod. A minha avó, ela podia ter duas rodas e ser uma bicicleta, mas ela não tem, ela é a minha avó, não é a bicicleta. Mas não é um poder próximo. Não tem como tu comparar a proximidade de alguém, sendo que tu não sabe a proporção que cada um tá usando de poder. Mas não precisa, a questão, a gente tá falando de um negócio factual, tá ligado? Tipo, eu entendi, beleza, eles podem usar mais de poder entre muitas aspas, tá ligado? Certo? A questão não é essa, a questão é factual do que é demonstrado, tá ligado? Beleza, eles podem usar mais, legal, parabéns pra eles, tá ligado? O ponto não é que eles podem usar mais ou que eles não podem usar mais. O ponto é que o que é descrito na narrativa como muito foda, que é isso deles, não pode ser próximo dos Zeus. Tá bom, eles podem fazer mais, legal, parabéns pra eles, não é esse o ponto, tá ligado? Assim como os Zeus pode fazer mais, porque a forma Dragon's dele também é nerfada na luta, porque ele podia usar por mais tempo, entendeu? Ou a gente tá falando de factualidade aqui, do que é apresentado no mangá, entendeu? Não é lógico. Os dois... O ponto é que o feito dos Zeus, ele não pode ser próximo desses caras, porque a narrativa mas não é próximo. Mas não é como próximo. Que não é próximo, cara? Não tem como ser próximo destruir com a existência. Destruir com a existência, só existindo. Eles não estão nem usando poder, eles estão destruindo com a existência todas as 3 camadas. O ponto é que não tem como um personagem ele ter uma escala de poder próxima. Se os caras eles afetam o fodendo universo, e isso é descrito na narrativa como um negócio caralho, meu Deus, eles são muito fodas. Não tem. Onde que é dito que o fato de eles criarem um universo é um negócio muito foda? Caralho, pelo amor de Deus, é literalmente. É sério, realmente. É descrito que eles são muito. Não. É descrito que eles são muito fodas porque tem várias descrições deles serem muito fortes e todo mundo teme eles. Não porque eles criam um universo. Não tem, ao contrário, a única pessoa que de fato teme eles são os corvos. Eles temem eles porque se eles existissem, eles iam destruir tudo. Sim, mas justamente eles iam destruir tudo. O ponto é afetar, tá ligado? O feito, tá ligado? Tu tá tentando implicar um feito que tem uma escala universal, não escala no sentido de tier. Tira o cérebro de power scaling. Escala no sentido da palavra, certo? Escala, sim, tá ligado? Mas não é próximo do mesmo jeito. Tipo, como que não é próximo, cara? Literalmente a plot deles é eles criarem o Valhalla. Sim, só que eles estão criando as 3 dimensões e, tipo, eles conseguem apagar todos os deuses. A questão de criarem os 3 universos não é o que torna eles os mais fortes. É a questão de que os deuses temem eles poderiam apagar... Quem teme eles é o corvo, cara. Os corvos, o Hugin e o Munin do Odin. Não, o grande ponto deles é que eles criaram a porra toda, amigo. Não é que os deuses temem eles. É que eles criaram a porra toda. Tanto que eles são descritos como lendas. Tipo, esse nome. Não, eles são descritos como lendas, tá ligado? Não é que os deuses temem eles. Não tem esse contexto. Mas em nenhum momento é dito que eles são temidos como lendas porque eles criaram o universo. E sim porque eles eram... Caralho, é literalmente o contexto do bagulho. O capítulo começa falando disso. O fato deles terem realizado um feito não significa que é isso que torna eles lendas. Caralho, então que realizaram um feito não lendas não é eles criarem dentro do universo. O que é eles serem lendas? Mas não é dito que é por causa disso que eles são considerados lendas. Não, é pelo que então?
porque eles são extremamente fortes. Sim, mas eles são extremamente fortes por quê? Porque os deuses conseguem reconhecer a força deles. Tipo, Mas os deuses não conseguem, eles nunca encontraram um deus primordial na esquina, tá ligado? Não sei se tu sabe disso. Os personagens são tão fortes que iriam destruir tudo simplesmente existindo. Não tem comparação. Sabe que isso não faz parte da lenda, né? Mas ok, mas tipo, tu acabou de confirmar o meu ponto. Tipo, sim, exatamente, todo o contexto em torno disso é de eles afetarem o universo. Tipo, sim, eles são considerados por causa disso. Existe um contexto por causa disso. Não precisa ser dito, tá ligado? Porque existe um contexto que implica isso. E os deuses não temem eles, tá ligado? Não é tipo uma questão de, os deuses, ninguém encontrou, tá ligado? Os deuses na esquina. O deus primordial não se encontra na esquina. Não existe deus primordial em Shumatsu. Atualmente, não tem nenhum andando por aí, tá ligado? O contexto é simples. Eles são. Nem que eles são temidos. Temidos é uma palavra errada, porque eles não são. Eles não são coisas temidas. Mas não implica porque eles criaram o universo. Como não? Qualquer outra coisa. Faz parte da lenda que eles criaram. Porque eles são muito antigos, muito velhos. Qual que é a outra questão que eles poderiam ser lendas? Eles não precisam ter um motivo. A lenda é que eles criaram os universos e que eles são muito fortes e por isso se autodestruíram. Tipo, não faz parte da lenda que o motivo deles serem muito fortes e se autodestruírem é porque eles conseguem criar o universo. Caralho, literalmente descrito na lenda. Que porra é essa? Como não? Sim, é descrito na lenda que eles criaram o universo. Não é escrito na lenda que eles são muito fortes e são lendas porque eles criaram o universo. Tu tá criando pode estar de sacanagem comigo. Só pode estar de sacanagem comigo. Tu tá cometendo falsa causa. Que falsa causa, cara? Literalmente é uma adição. Eles não são muito fortes porque eles criaram o universo. Eles são muito fortes. Eles literalmente. Sim, eles são muito fortes. Mas a causa deles serem muito fortes não é porque eles criaram o universo. Sim, na lenda é. Literalmente essa questão. Não é. É dito que eles são. Tu quer que eu leia a lenda pra ti? Tu quer que eu leia a lenda pra ti? Ou não, se quiser eu leio. Se quiser eu leio. Eu tô com esse can aqui. Pode ler então, vai lá. Beleza. Vamos lá. Eles são a origem do universo e início de toda a criação. Que um dia já foram governantes no mundo inteiro, os poderes dos deuses primordiais eram tão grandes que eles se autodestruíram. Em nenhum momento é implicado que a causa do poder deles ser tão grande é porque eles criaram o universo. Mas caralho, ninguém tá dizendo que a causa do poder, a origem deles é eles criarem o universo. Não, a questão é que eles não, eu tô dizendo a causa deles serem uma lenda. A lenda, o contexto, ela é uma lenda. A lenda cita uma fodendo coisa, que eles criaram o universo. Mas de acordo com o Karma OP, a lenda ela não é uma lenda por causa disso. Ela é uma lenda porque, tipo, os deuses primordiais, sei lá, eles vestem uma roupa a lenda é completa, são várias coisas que estão sendo descritas na lenda. E várias coisas, é descrita uma coisa. Tá sendo escrito que eles são a origem do universo. Eles não são a origem do universo, eles nasceram da origem do universo. Não, eles não são a origem do universo, eles nasceram da origem do universo. Porra. Tá, eles criaram o universo. Sim. Eles foram governantes do mundo inteiro. Sim. E o poder dos deuses primordiais era tão grande que eles se autodestruíram. Sim, tudo isso faz parte do mesmo contexto. Sim, mas não fazer parte do mesmo contexto não significa que a causa deles serem uma lenda e deles serem muito fortes a ponto de se autodestruírem é porque eles criaram o universo. Então a causa deles serem uma lenda é porque eles eram o quê? Governantes no passado? A lenda tá contando a história. Eles criaram o universo, eles governaram o universo e eles se autodestruíram. Não tem uma causa pra eles serem uma lenda. Como não? Como uma lenda não existe uma causa pra ela ser uma lenda? Que porra é essa, cara? Onde que é dito que a causa deles serem uma lenda é a criação do universo? Mas, meu Deus, eu não tô falando que é isso, é um contexto. Eles são criaturas muito antigas, que ninguém tem informação, tá ligado? Mas exato, esse é o ponto. Faz parte do contexto deles, da lenda deles. Eles afetarem, eles são descritos como existentes desde o começo do universo. Existe um contexto com isso que afeta o universo, tá ligado? Ninguém tá dizendo que o feito deles é só isso, que a lenda é só isso, que a lenda é só, tipo, um dia eles criaram o universo, acabou, tá ligado? Não é esse o ponto. O ponto é que o contexto dessa lenda envolve isso, envolve a criação do universo, envolve eles serem os líderes da porra toda. Isso é um contexto que dignifica a lenda. A lenda, ela não é uma lenda porque, sei lá, porque eles vestiam uma roupinha legal e aí os deuses gostaram muito, tá? Não, ela é uma lenda porque ela é um negócio, assim, fora do alcance, tá ligado? E óbvio que ela se perdeu com o tempo. A questão é, eles foram, eles criaram o universo, né? Tipo, antes não existia nada, certo? Então, tipo, isso pra começar já é algo absurdo, porque eles deram origem a tudo. Tipo, faz sentido eles serem uma parte de uma lenda. Mesmo que tenha um personagem que consegue destruir uma camada, o fato deles terem criado tudo isso no início, tipo, não necessariamente precisa de um feito que tá acima de todas as coisas. E sim que eles deram origem a todas as coisas. Tipo, não significa que o feito de eles terem criado o universo, eles serem universais, é o que transformou eles numa lenda. Tipo, eles são muito poderosos a ponto de criar o universo. Óbvio que eles não se chamarem uma lenda por causa disso. Ninguém olhou, tipo, assim, nossa, é muito poderoso, vou transformar isso numa lenda. Tipo, não, a lenda ela pressupõe que ela, tipo... Sim, mas a relevância de alguém que cria o universo é absurda. Tipo, eles criaram tudo. A relevância disso é absurda. Não é questão do feito universal, a energia liberada. Sim, eu tava defendendo o teu ponto ou o meu ponto, querido? Eu já falei 7 vezes pra tu desligar o cérebro de Force Scaling. Exatamente, o ponto não é eles terem uma tira universal. Sim, mas justamente, o que cria a lenda deles não é porque eles têm a energia universal, é porque eles têm uma relevância absurda porque eles criaram o universo. Mas caralho, eles criaram o universo, sim.
Sim, caralho, sim, exato, porra. Sim, eles criaram o universo. O universo. Sim, Criaram criaram o universo. É uma relevância absurda, não importa o nível de energia. A relevância Como porque que eles não criaram importa o nível de energia? o universo. Como que não importa? Tipo, tu tá tentando tirar, tipo, óbvio que é relevante que eles eram os líderes do universo, tá ligado? Mas existe um detalhezinho um pouquinho maior, tá ligado? Que eles criaram uma porra do universo. É muito engraçado como ele mesmo tinha falado que não importava o power scaling e que não importava a energia. Não escala no sentido de tier. Tier é o cérebrozinho de power scaling. Escala no sentido da palavra, certo? Escala. Tá ligado? E quero esquecer tudo isso. Aí agora tá dizendo que a relevância é a energia, literalmente se contradizendo. Cara, tá ligado? Sim, mas a questão é que a relevância eles criarem o universo não é porque eles estão utilizando uma energia universal, e sim porque Não precisa, caralho, não, mas sim, ninguém disse que não é esse o ponto. O ponto é que eles afetarem o universo, eles terem um contexto universal. Então não é o nível de poder deles que tá fazendo eles serem... Mas caralho, ninguém tá falando de power scaling, a gente tá falando de narrativa, de escrita. A escrita deles é baseada nisso. Pronto. Então o que torna eles relevantes é porque eles criaram o universo, não porque eles são muito fortes por terem criado o universo, porque a relevância... Mas caralho, ninguém tá falando especificamente de força, cara. Ninguém tá falando especificamente de força, desliga o cérebro de power Então o scaling. ponto tá certo. Sim, mas eu tô discordando que é força. Mas caralho, ninguém tá dizendo. Existe um contexto universal neles. Não tem como eles afetarem a mesma coisa que os seus afeta. Esse é a porra do ponto, cara. Mas não, tu tá usando força. Tu tá literalmente usando força. Caralho, a relevância deles não é a lenda, força, ela envolve a força do personagem. Ela dignifica os personagens ali. Sim, como não, caralho? Eles criaram o universo não implica que eles são poderosos. A lenda envolve a força porque eles eram muito fortes, não porque eles são fortes porque eles criaram o universo. Não é dito, eles são muito fortes. Não é dito. Eles são muito fortes. É implícito. Isso é depois de dizer que eles criaram o universo, filho da puta. Toda a porra da parte. Novamente, tu tá falando uma falsa causa. Pelo amor de Deus. É uma falsa causa. O motivo não é uma falsa causa, porque o argumento não é que eles são fortes. O argumento não é, eles são muito poderosos, eles não podem ser tão poderosos. Não tem relevância. Então o argumento é o contexto, em específico não tem relevância. Que? A energia usada no feito de criar o universo não tem relevância. Como que não tem relevância? É criar o universo. Sim, caralho, exato. Criar o universo é relevante. Isso não implica que eles são poderosos. Isso não implica que eles são poderosos. Não, tipo, isso não é o que torna eles poderosos. Isso não é o que torna eles poderosos. Como não, cara? Como que não é isso que torna eles poderosos? Isso é literalmente o começo. Tá literalmente discordando de o que implica aqui ser força e energia. Não é a energia que é relevante, o que é relevante. Como, caralho, não é energia, caralho. Tu tá me dizendo que eles criarem um universo não implica que eles são poderosos. É óbvio que implica, óbvio que a narrativa, ela consta isso como muito poderoso. Óbvio, é óbvio. Independente de... É óbvio baseado no quê? Porque, tipo, o que caralho, criar um universo não implica em força. Eu chegar aqui e falar, tipo... depende de muita coisa. O que tá implicando que depende muito do universo. O motivo... Eles têm criado o universo na lenda porque criar o universo é algo extremamente relevante. Eles deram início a tudo. Tipo, relevante? Mas uma coisa não é totalmente excludente outra. Pode ser relevante e pode ser poderoso. Os personagens são as duas coisas. Relevante e poderoso. Não tem nada implicando que é isso que torna eles poderosos. Não tem nada implicando. Cara, o que mais eles fazem na situação? Eles não são balé, filha da puta? Não, eles são poderosos. O fato é que eles criaram um universo que é algo extremamente relevante e que eles são extremamente poderosos a ponto de se autodestruírem. Não é a força deles, não a causa da força deles. Não é ninguém tá dizendo que é a causa no sentido de origem. Só que é implicado, no momento que é descrito que eles iniciaram o universo, eles criaram o universo, é implicado que eles são poderosos. Isso é óbvio, isso faz parte da lógica. Não é implicado que eles são poderosos. Não, como que não? Eu chego, o cara literalmente inicia o universo, isso não implica que me mostra onde que tá escrito. Eles criaram o universo e por isso eles são poderosos a ponto de se autodestruir. Mas não precisa ser dito, cara. Não precisa ser dito. São duas coisas diferentes. Não precisa. De um lado eles são poderosos e de outro lado eles criaram o universo porque é algo extremamente relevante. Mas uma coisa não é muito mais excludente a outra, cara. Tu gosta de falar se isso é falsa dicotomia, caralho. Não precisa ser uma ou outra. Não precisa ser uma ou outra. A questão é que não tá sendo não tá dando erro. Como não, cara? Literalmente descrito na lenda, caralho. Literalmente, tipo, tu tá realmente metendo louco. Tipo, já concordou, literalmente já concordou que torna ele não pode ser desonesto intelectual. Tu tá metendo louco dizendo que dizer que alguém criou o universo não implica em força, tá ligado? Tu tá realmente metendo esse louco. Desculpa, tu tá de sacanagem. E tu tá cometendo uma falsa causa. Não é falsa causa, cara, pelo amor de Deus. Não tem prova, caralho, onde? Não tem prova nenhuma de que o que torna eles muito poderosos é que criaram o universo. Não tem nenhum lugar dizendo que torna eles poderosos. Independente da interpretação que a gente tenha, o fato da citação dele descreve que é muito poderoso. Não precisa alguém vir dizer, nossa, sim, ele fazer isso é muito poderoso. Mas não tá dizendo que ele é muito poderoso e a causa dele é muito poderoso. Não tá dizendo que é a causa do sentido de origem, cara. Não precisa. Mas a energia não importa. A energia da criação do universo não importa. O que importa é a relevância da criatura. Não importa baseado no quê? Não importa baseado no quê? Importa baseado tá invertendo ônus à prova, é tu que tá querendo essa relevância. É tu que tá dando relevância pra criação do universo como poder. Não tem nenhuma relevância. Isso é implícito na fala. Como que criar o universo não implica força? Você tá fazendo o quê? Tu tá literalmente criar o universo, cara. É o que eu falei. Desculpa, quando vai pra debater narrativa. É literalmente uma petição de princípio. Tu tá dizendo que não é criar o universo. Tu tá dizendo que criar o universo é muito forte. E por isso eles são muito fortes por causa disso. Não. Caralho, é que tu tem que ser honesto intelectualmente, tá ligado? Tu tá realmente metendo que criar um universo não implica em força.
Caralho, como é, o contexto da cena, literalmente, é tipo, essas criaturas, eles criaram o universo. Se eles dizem mas tá dizendo que eles criaram o universo não é por causa da energia usada pra criar o universo, é por causa da relevância. Ninguém tá falando de quê, cara? Não, relevância, mas esse é o ponto, é relevância. Esse é o ponto, é relevância. É a força deles terem criado o universo, sendo que não é. Não, caralho, cara, literalmente o contexto da cena é de escrita, é de ameaça, tá ligado? São seres poderosos. É descrito isso na cena, tá ligado? Eles são poderosos, não porque... Ninguém tá falando que eles são poderosos, mas ninguém tá falando que a origem do poder deles é porque eles criaram o universo. Mas isso faz parte da escrita, isso faz parte da escrita do personagem. Eles criaram o universo implica que eles são poderosos, tanto que eles não tão poderosos que eles destruíram o próprio corpo. Não. Não porra nenhuma de escrita narrativa, então a gente vai ter que aprender, tá ligado? Não tem nenhuma de lógica. Não tem nada implicando na causa do poder dele. A relevância da escrita dele é que eles criaram o universo. Eles criaram o universo. Caralho. A construção da página é literalmente descrevendo. Eles governavam tudo, eles criaram o universo. Eles eram tão poderosos que eles se destruíram. Existe um motivo de por que uma coisa vem em sequência da outra. Existe um motivo de por que é uma adição. Não tá colocando com causa. Não tá colocando por isso, não tá colocando nenhuma forma de colocar por isso. Eles não são fortes porque eles criaram o universo. Tá ligado? Mas eles criaram o universo, implica que eles são fortes, porra. Não, caralho, baseado no que? Caralho, eles criaram o universo, cara. Isso é literalmente comentado. Isso é literalmente uma petição de princípio. Tu tá dizendo que eles criaram o universo muito forte porque é muito forte o universo. Não é petição de princípio, cara. Não é literalmente. Não é petição de princípio. É uma interpretação básica do contexto da cena, tá ligado? É uma interpretação básica baseada na petição de princípio. Porque não é baseado em. Não é baseado em. Tu tá se baseando que tu acha que a energia de criar um universo é muito alta e por isso eles são fortes. Mas caralho, não, eles não são fortes por causa disso, eles são fortes. E eles fizeram isso. Só que o ponto é que. Bom, infelizmente só deu pra gravar até esse ponto, mas na verdade, minha participação nesse debate não é muito maior do que isso. Após isso, simplesmente fica uma repetição absurda que não avança em um ponto. Resumindo tudo isso, os deuses primordiais criaram o universo, mas a existência da lenda não tem como causa a força deles, e sim a relevância disso tudo. Eles foram figuras extremamente importantes porque deram origem a tudo e governaram tudo. Obviamente que para nós, os fãs, isso vai parecer um nível de poder absurdo em relação aos feitos do verso, até porque, como disse antes, esse seria um feito universal mais pela criação do espaço-tempo, mas eles literalmente teriam a capacidade de apagar todos os universos apenas existindo. Ou seja, do ponto de vista deles, esse feito absurdo ainda é algo extremamente casual. Então a causa deles serem poderosos não é que eles criaram o universo, não é o limiar do poder deles a ponto de ser usado como argumento para limitar a força de outro personagem. Como nesse caso, dizer que eles criaram o universo e por isso ninguém mais pode afetar o universo. Literalmente esse argumento não faz o menor sentido. De qualquer jeito, esse foi todo o debate que eu tinha para mostrar. Os caras ficaram a semana inteira me zoando, de todas as formas que podiam, mas na hora da ação fizeram bem pouco. De qualquer jeito, o vídeo foi esse. Deixe o like se tiver gostado, ou mesmo o dislike se estiver com raiva de mim, até porque a verdade incomoda muita gente. Então é isso, e aguardem até os próximos vídeos.